Boa tarde, turminha do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim, hein, turminha? E esta semana, estamos trabalhando na temática do meio ambiente. Vocês sabem o que é meio ambiente? Então, quando falamos de meio ambiente, tem uma extensão, de coisas que fazem parte do meio ambiente. A exemplo de quê? As plantas, os animais, as pessoas, Poluição, desmatamento, a água. Então, é uma série de coisas, que fazem parte, que compõem o meio ambiente. Então, a turminha do terceiro ano, esta semana, vai trabalhar com um subtema, tá? Que é sustentabilidade, E para isso, nós iremos trabalhar com os 5 R's. Vocês sabem o que são os 5 R's? Então, a tia hoje vai falar um pouquinho de cada um deles para vocês. Tenho certeza que vocês já ouviram falar em pelo menos um R desse, tá ok? Então, vamos lá, vamos começar. Bem, gente, então, como surgiu esses 5 R's da sustentabilidade? Bem, é uma recomendação do estilo de vida ecológica que tem por objetivo, minimizar o impacto de resíduos humanos, ou seja, diminuir os impactos ambientais, que são causados pelos seres humanos, como por exemplo, o desmatamento, a poluição, que tem prejudicado o nosso planeta Terra e, consequentemente, o nosso meio ambiente. Então, vejam só. Primeiramente, eram apenas 3 R's: o reciclar, o reduzir e o reutilizar. Mas aí, com o passar do tempo, surgiram mais 2 R's, que são hoje, totalizando 5, que são reduzir, repensar, reaproveitar, reciclar e recusar. Então, essas 5 práticas, esses 5 R's, chamados 5 R's, são 5 práticas que nós, cidadãos, devemos tomar para o nosso dia a dia e repensar, em cada um deles, porque aí nós teremos o quê? Um meio ambiente mais limpo, mais saudável. Então, agora eu vou estar passando para vocês o que são cada um desses 3 R's. A começar pelo R do reduzir. O que é esse R de reduzir? O que é que vocês entendem por reduzir relacionado ao meio ambiente? Bem, o reduzir é o que disse a respeito ao nosso comportamento consumista, A gente tem que se auto-perguntar, será que realmente eu preciso disso? E como é que eu reduzo na minha casa? Que práticas de redução eu tenho que fazer na minha casa para estar contribuindo com esse meio ambiente? Vou citar um exemplo. Reduzindo o consumo de água. Como é que eu reduzo o consumo de água na minha casa? Porque se essa água potável, essa água doce que nós consumimos, no nosso dia a dia para várias coisas, inclusive para nos hidratarmos, ela um dia vai acabar. Se a gente não consumir de forma correta, um dia ela vai fazer falta. Então, que atitudes de redução dentro da nossa casa nós podemos fazer para estar reduzindo esse consumo de água? Então, vejam aí, repensem aí que práticas de redução vocês fazem na casa de vocês para reduzir o consumo de água. Outra prática de redução, bem importante, é a redução de sacolas plásticas. Sempre que se vai ao supermercado, por menos coisas que nós compramos, a gente sempre traz uma sacolinha plástica para casa. E aí esse saco plástico, ele demora um montão de tempo para se decompor no meio ambiente. É tão provável, nós que moramos aqui em área rural, se você cavar o chão em algum local, você certamente vai encontrar um resto de plástico. Eu tiro por aqui, tá? Vou citar um exemplo.
A minha primeira casa, quando eu era criança, ela era um pouco abaixo da que eu moro hoje. Um terreno mais abaixo do que eu moro hoje. E aí, há um tempo atrás, eu cavando, né? Um certo ponto lá, cavando, eu encontrei, né? Uma vasilhinha de margarina, ó, do tempo que eu era criança. Ainda tá lá, gente. Então, para vocês terem uma noção de quanto tempo o plástico fica no meio ambiente, no solo, para se decompor. Eu tenho 28 anos, tá? E essa margarina, esse potinho de margarina, eu acredito que devia ter uns 5, 7 anos. Então, olha o tempão que já se passou. E um dia desse, eu cavando certo ponto, aí perto da onde eu morei, eu encontrei essa vasilhinha de margarina. Então, você já se tira por aí. Se você cavar o chão próximo à sua casa, certamente vocês irão encontrar algum plástico. E um plástico velho, não é plástico novo, tá? Porque ele demora a se decompor no meio ambiente. Então, quando a gente reduz esse consumo de sacola plástica, a gente também está reduzindo, né, essa poluição do solo. Então, ao ir ao supermercado, ao invés de a gente estar levando, tá trazendo para casa essas sacolinhas plásticas, a gente pode adotar uma sacola de pano, né? Fez as comprinhas lá no supermercado, colocou os utensílios lá de comida, os alimentos, numa sacolinha de pano, chegou em casa, tirou os alimentos, lavou a sacolinha, pôs para enxugar, tá nova, né? Que aí já diminuiu, já deu uma reduzida nesse consumo de sacolas plásticas. Então, esse foi o primeiro R, o R do reduzir. Agora, nós iremos partir para o R do reciclar. O que é reciclar? O reciclar trata-se do reaproveitamento de um produto, de modo que ele se torne matéria-prima para a fabricação de um outro objeto. Ou seja, é transformar, né, aquilo que iria para o lixo em um novo objeto. Vou dar um exemplo aqui para vocês, do reciclar. Eu não sei se vocês já chegaram a ver, mas existem fábricas, né, empresas que fabricam vassouras. Sabe essa vassoura que a gente varre a casa? Fabricam vassouras de garrafas PETs. Então, a matéria-prima, né, é a garrafa PET, que é para o lixo, e lá ela é transformada em vassoura, certo? Esse é um exemplo bem clássico do reciclar. Outro benefício da reciclagem, né, que além de estar reduzindo essa poluição, ela também é fonte de renda para algumas pessoas. Aqui em nossa comunidade mesmo existem pessoas, né, que catam reciclagem, né, passam nas casas recolhendo latinhas, garrafas PETs, e aí elas pegam esses objetos que são colhidos, né, e leva para um ponto de coleta. E nesse ponto de coleta é feita uma troca. Eles dão esses objetos que coletaram e em troca recebem dinheiro. E muitos pais de família hoje sobrevivem, né, dessa coleta de recicláveis. Então, assim, ó, o fato de reciclar não só é essencial para o meio ambiente, como também hoje é a fonte de renda de algumas famílias. Então, esse foi o R do reciclar. Agora, nós vamos ver o R do reutilizar. O que é o reutilizar, terceiro ano? Vejam só, é possível reutilizar novamente alguns objetos que seriam descartados. Vou citar alguns de nossas casas. O que é que acontece? Muitas das coisas, né, quando a gente termina de usar o conteúdo que tem ali dentro, ela é descartada, vai para o lixo. Mas aí, antes de ir para o lixo, nós podemos repensar, né, e reutilizar esse objeto. Vou dar um exemplo bem clássico também. As garrafinhas PETs de refrigerante. Quando a gente termina de beber aquele refrigerante, né, que tem ali dentro, o que é que geralmente acontece com as garrafas? Nós jogamos no lixo, não é isso? Mas eu posso estar reaproveitando, reutilizando essa garrafa para o quê? Ah, dá para fazer tanta coisa que vocês não têm noção, ó. Dá para guardar água na geladeira, né? Dá também para servir de uma espécie de irrigador de plantações, né? Dá para fazer uma série de coisas com uma garrafa PET. Outro exemplo bem clássico em casa,
aquele pote de sorvete ou de margarina, quando acaba o conteúdo que tem ali dentro, eu posso estar reutilizando para quê? Né? Então, esse foi o R do reutilizar. Agora, nós iremos ver o R do repensar. O que é o R do repensar? Cada pessoa deve repensar suas práticas em relação ao meio ambiente. Então, devemos repensar, por exemplo, o nosso consumo, de como descartamos os nossos resíduos. Ou seja, hoje a nossa comunidade ela tem coleta de lixo, né? Antigamente nós não tínhamos essa coleta de lixo. E para onde é que o nosso lixo ia? O que é que a gente fazia com o nosso lixo antes dessa coleta acontecer? Bem, algumas pessoas juntavam em seus quintais, ou enterravam, né? Ou queimavam. E outras situações bem piores. Vejam só, vou dar um exemplo bem clássico da nossa comunidade. Acontece aqui, tá, gente? Existem algumas pessoas, né, na nossa própria comunidade, que consomem seu lixo e ao invés de fazer o descarte corretamente, tá? O que é que essas pessoas fazem? Elas pegam seu lixo e simplesmente descartam no meio da rua, dentro do buraco da ladeira. E o que é que acontece quando chove? A água não tem para onde correr, né? O caminho dela tá cheio de lixo. Então, o que é que acontece com a água da chuva? Ao invés de ela correr pelo cantinho dela, que está ocupado de lixo, ela vem cortando a rua no meio. E o que é que acontece? Qual é a consequência disso? Nós acabamos ficando sem estrada para transitar. Então, vejam só, se essas pessoas repensassem, né? Eu estou descartando esse lixo aqui, mas vai estar prejudicando outros moradores. Então, se essa pessoa repensasse de onde descartar o lixo dele e pegasse um outro cantinho lá do espaço do seu terreno e fizesse esse descarte corretamente, ou esperasse até o dia da coleta do lixo, né? Esse tipo de coisa não aconteceria, né? A gente não ficaria sem estrada. Então, olha aí, uma prática bem simples de repensar. Tá vendo? Um simples fato de eu pegar meu lixo e descartar no meio da rua ou lá no buraco da ladeira acaba prejudicando a vida de outras pessoas. Então, sempre que vocês forem à cidade, ao centro, a um passeio, vocês vão consumir, né, coisas e aí vocês repensem aonde é que vocês vão estar descartando esse lixo, né? Se não vai prejudicar ninguém. Eu geralmente, quando eu vou à rua, se eu não encontro uma lixeira próxima, eu sempre guardo as embalagens na minha bolsa. E quando eu chego em casa, eu descarto, né? Porque além de ser uma falta de educação jogar lixo na rua, a gente está prejudicando a nós mesmos, né? Se a gente prejudica o meio ambiente hoje, lá na frente o meio ambiente cobra da gente. Então, esse foi o R do repensar. Agora, nós vamos para o último R, que é o R do recusar. Esse R do recusar, né? Chama-se a atenção para o consumismo, a aquisição de bens, né, que não são necessários, e também para que sejamos críticos em relação ao que consumimos. Devemos repensar, né, em adquirir apenas aquilo que realmente precisamos, né? Vejam só, todos vocês sabem, né, que o papel, né, ele é feito a partir de quê? De árvore, não é isso? E aí, quando a gente escreve numa folha de caderno e erra, geralmente a gente faz o quê? Qual é a primeira coisa que a gente faz? Arrancar essa folha de caderno, porque pra gente já não serve. Então, até aquela folha se tornar folha de caderno, para a gente estar escrevendo a nossa tarefinha, houve o quê? Houve um certo processo, né? Teve lá a árvore, né, que foi retirada lá a celulose para estar fazendo o papel. Depois teve a questão da energia que foi gasta, né, para estar transformando, tá mantendo essa máquina funcionando para fazer a transformação da celulose em papel. E com esse gasto de energia também houve gasto de água, né? Porque para poder ter energia tem que ter o consumo da água. Então vejam só quantos fatores, né?
para poder chegar numa folha de papel, que a gente pode o quê? Reaproveitar, né? Então, vejam aí o que é que vocês andam fazendo quando vocês, por exemplo, erram o que estão escrevendo. A gente pode estar apagando com um corretivo, né? A gente pode estar usando uma outra folha e deixar aquela para um rascunho, né? Futuramente. Então, terceiro ano são práticas assim, né? Que nos permite, né? Ter um meio ambiente mais saudável, né? Ninguém sabe daqui a 10 anos como é que vai estar o nosso meio ambiente, né? Se nós hoje não pararmos, pensarmos e rever as nossas práticas, tá bem? Então, qual é a nossa atividade de hoje, terceiro ano? Vejam só. Hoje eu gostaria que aí na casa de vocês encontrassem para mim algum objeto, né, que foi reutilizado ou reciclado, certo? E aí vocês podem estar tirando fotos ou gravando um vídeo para a tia mostrando esse objeto, tá? Essa vai ser a nossa atividade de ciências. Eu vou ficar no aguardo, tá bem? Se for fazer um vídeo, veja aí. Pegue um desses 5 R's, escolha e faça uma demonstração dessa prática. Se vocês forem pegar o R do reduzir, vejam aí que prática de redução na casa de vocês podem estar fazendo para estar contribuindo com o meio ambiente. Se vocês forem pegar o R do reutilizar, vejam aí, encontrem na casa de vocês objetos que foram reutilizados e mostrem para a nossa turma. Ou se vocês escolherem o R do reciclar, vejam aí objetos que podem ser reciclados, né? Se houver algum na casa de vocês que foi reciclado, vocês também façam uma foto ou um vídeo e mandem para mim, tá certo? Bem, e na nossa atividade de matemática hoje, né, eu vou estar deixando aí 3 situações, problemas que envolvem sustentabilidade para que vocês solucionem, tá certo? Então, vocês vão copiar no caderno de vocês essas 3 questõezinhas de matemática e tentar responder, tá bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês desenvolvam as atividades e me façam a devolutiva, ok, terceiro ano? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!